Olá, eu sou Paulo Gabriel e seja bem-vindo a mais uma série Travessia. Espero que você esteja gostando. João capítulo 13, versículo 7, Jesus vai trazer um ensinamento para os seus discípulos dizendo: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o que eu estou realizando agora vocês não estão compreendendo, mas em um momento vocês vão compreender. Isso se estende para Pedro também, porque Pedro naquele momento não entendia o que Jesus estava fazendo. Momentos antes da Santa Ceia, Jesus pega uma toalha, pega uma água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Quando chega na presença de Pedro, Pedro não consegue compreender o que Jesus estava querendo realizar ali com ele. É claro que para a mente de Pedro, como que a figura do mestre, do líder, agora está realizando um trabalho que era feito pelos escravos. Claro que Jesus naquele momento, a pedagogia dele era outra, ele estava querendo ensinar a importância de nós servirmos uns aos outros. Agora o que me chama mais a atenção é um outro detalhe. Jesus vai dizer: o que eu estou fazendo aqui agora vocês não estão compreendendo, mas em um momento vocês vão compreender. Quantas vezes nós passamos por situações como essa? Quantas vezes nós passamos por situações semelhantes em que nós não compreendemos o que Deus está fazendo, nós não compreendemos o agir de Deus na nossa vida. Momentos em que nada parece fazer sentido para nós. Nós ficamos desnorteados, ficamos confusos, cheios de pergunta. Por que está acontecendo isso na nossa vida? Por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Ou que eu esteja passando por tal situação na minha vida? Ou será que um dia isso vai acontecer? E se vai acontecer, quando vai acontecer na minha vida? Porque está demorando. Nós ficamos desesperados, desanimados, principalmente quando nós vemos que a situação só piora ao invés de melhorar. Referências bíblicas nos dão o entendimento, ou pelo menos a compreensão disso, que nós não vamos conseguir entender os planos e os projetos de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, Ele é o Criador e nós somos criaturas. Isaías 55:9 diz: assim como os céus é mais alto que a terra, também os pensamentos e os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Nós nunca vamos compreender os caminhos, os propósitos, os desígnios de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento ou da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos e quão impenetráveis os seus caminhos, né? Quem, pois, compreendeu a mente do Senhor? Ou quem compreendeu a mente de Deus? Ou quem foi o seu conselheiro? Não vamos compreender. Isaías capítulo 46, versículo 10 diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Em outras palavras, enquanto nós estamos começando, Deus já está terminando algo na nossa vida, porque para Ele não há espaço-tempo. Ele se move no Aionos, no Kairos e no Cronos. Ele move nesse tempo. Para Ele não existe impossível para Deus do agir dele na nossa vida. Agora, toda vez que nós passamos travessias, quer queira na área financeira, emocional, espiritual, na nossa família, pessoalmente falando, em qualquer área da sua vida, todas as travessias que nós não conseguimos entender o que Deus está realizando, pelo menos alguns princípios têm que estar muito bem firme em nosso coração. O primeiro deles que nós temos que entender é que todo teste, toda prova passa pelo teste do tempo. Toda prova passa pelo teste do tempo. Tudo vai ter um tempo na nossa vida e nós temos que respeitar isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo há um tempo determinado. Você vai perceber que depois de um tempo na nossa vida, nós saímos mais experientes, saímos mais fortalecidos, saímos melhores de uma situação, mais maduros, mais tarimbados. Nós vamos começar a entender que agora realmente está fazendo sentido. Está entendendo? Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, depois de passar tantas lutas e dificuldades, ele vai falar no capítulo 4, eu já sei, eu já aprendi, eu já fui instruído, e tudo isso, já sei, aprendi, fui instruído, leva tempo. Está entendendo? Nós precisamos ter essa compreensão. Não somente isso, entender o processo do tempo, mas nós não podemos deixar de crer em Deus. Continue crendo, mesmo que você não entenda, continue crendo, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe ou não se apoie no seu próprio entendimento. Às vezes não vai fazer sentido muita coisa na sua vida, mas continue confiando e crendo em Deus e nas promessas. Entenda que tudo passa por um tempo. Entenda, não deixe de crer em Deus e não deixe de acreditar em Deus, porque Deus é soberano.
Deus é soberano, Ele governa sobre todas as coisas, Ele traz vista ao cego de nascença, Ele consegue alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Deus faz o machado flutuar, né? E trazer a restauração também do trabalho para aquelas pessoas. Deus é capaz de fazer o impossível na sua vida, e para Ele não há limites. Entenda algo, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos. A perspectiva de Deus é muito maior que a nossa. Os desígnios dele é muito maior, os planos deles, os propósitos dele para a nossa vida são muito maiores. Deus, ele vê a eternidade como um todo, a nossa história como um todo. Ele projeta caminhos onde não existe. O que você não está vendo, ele pode fazer. Ele pode realizar na sua vida onde havia a mínima possibilidade. Deus pode realizar o impossível aí na sua vida. Basta você continuar crendo na soberania dele sobre a tua vida. Onde a lógica humana diz não, para Deus pode ser sim também. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e esteja atravessando, fazendo uma travessia na sua vida muito complicada, muito difícil, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, na sua mente, no seu coração nesses dias. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu quero deixar para você: não deixe de crer, não deixe de acreditar em Deus, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Creia nas promessas de Deus, creia que Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas, Deus sabe o que faz. Eu gosto muito disso, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não compreendemos, Deus não perdeu o controle. Vou repetir, Deus não perdeu o controle. Deus sabe o que faz na sua vida e na nossa vida. Salmo 33, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não deixe de crer, não deixe de acreditar. Hoje talvez você não está compreendendo o que está acontecendo na sua vida, mas um dia você vai compreender. Não esqueça essas regrinhas. Entenda que todo teste, toda prova passa pelo teste do tempo. Entenda, mesmo com luta e dificuldade, não deixe de crer em Deus, e Deus é soberano na sua vida. Tenha uma semana abençoada, faça a travessia da melhor maneira possível. Semana que vem estaremos de volta. Até mais.